Existe um fenômeno aí em que a gente não lembra mais das coisas, né? A gente tá começando a esquecer de tudo. Por quê? O que é que tá acontecendo? Tem a idade também, né? E aí? Lembrou? Lembrou do quê? O negócio da idade. Tem dois fatores aí. Eu acho que o primeiro é a idade, mesmo, e o segundo é que a gente tá assistindo coisa demais. Exatamente. Eu acho que existe um excesso de filmes e séries em que a gente não tem nem tempo de digerir, de mastigar as coisas, porque é sempre um atrás do outro, né? A gente vê muitos filmes. Tu até citou assim, a gente tava conversando sobre isso, e aí tu falou assim, os filmes de antigamente, por que a gente lembra tanto? Obviamente que a gente viu muitas vezes, né? Os filmes mais antigos, o Jurassic Park. Você de cor e salteado o filme. Curtindo a vida doidado? Nossa senhora, vi 1000 vezes. Essa é a 9ª vez que eu fico doente esse semestre. Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas. Mas eu acho que também a gente não se importava tanto com universos compartilhados. A gente não se importava tanto com o que vinha pela frente. A gente assistia o filme, curtia o momento, falava sobre isso e falava sobre isso durante muito tempo. Hoje em dia, você já assiste uma coisa esperando que dentro desse filme tenha alguma referência para um filme futuro. E quando não tem, a gente ainda reclama, ou a gente fica comparando com outros que já saíram ou que vão sair. Então, se você fizer o teste, pega esses filmes que são famosos aí, tipo desses de super-heróis, essas coisas assim. Aí você pensa assim, vamos... Qual é a história desse filme? Quem consegue lembrar? Tipo, a gente tava conversando sobre o Batman, The Batman, né? Que é um filme de 2022. Exatamente. Um ano só de diferença. E aí o Rogério falou assim, me diz aí, Juras, a história do filme. Aí eu falei, cara, né? A história ali do Batman, o Batman atuando em Gotham City há uns 2 anos, mais ou menos. Dali das mais... E aí começa a aparecer alguns crimes. Compõe E aí os crimes são feitos pelo Charada, e ele começa a desvendar... E aí começa a envolver a polícia, aí tem o Gordon, aí tem um Pinguim. Aí tem a Mulher Gato no meio disso. Tem muitos plots assim espalhados, né? Pelo menos eu consegui lembrar né? Acho que até lembrou bem, né? Eu acho que lembrou bem. Eu assisti o filme, reassisti o filme, eu tinha assistido 2 vezes no cinema quando ele saiu, e aí não tinha reassistido mais. E aí eu fui reassistir há pouco tempo e simplesmente era como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Eu lembrava... É bom, né? Então, é bom por um lado, mas assim, me deixa um pouco preocupado por outro, porque eu não lembrava nada. Mas aí você tem muitas questões, por exemplo, tudo que tava nos trailers, eu lembrava muito. Então, por exemplo, as cenas catárticas de perseguição do Batmóvel, dele fugindo do prédio, as coisas todas, basicamente, né, os crimes do Charada, tal, as coisas mais emblemáticas todas, obviamente, estavam na minha cabeça, o começo e tal. Mas o plot principal os plots que compõem o plot principal do filme simplesmente estavam perdidos pra mim. Eu não lembrava como é que era o terceiro ato, entendeu? E assim, eu sei que tem um pouco a ver também com a minha memória. Ginásio, né? Tem o negócio de uma inundação, que aí todo mundo tem que correr pro ginásio, e aí tem uns assassinos, né? Coisas realmente que não me passavam pela cabeça. É muita coisa mesmo. E aí, óbvio, de novo, mais uma vez, a minha falta de memória é com certeza um problema. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Mas eu tenho entendido, porque esse não é o único filme que tem acontecido isso, que assim, a gente realmente tá passando muito por cima. Porque a gente falou muito... E é uma questão maluca. Você pode pegar o podcast sobre o Batman e você vai ver que a gente destrinchou o filme. Sim. Destrinchou, a gente falou de detalhe por detalhe. Era na semana que a gente tinha assistido, né? E aí, o que acontece? Como a gente tá a cada semana procurando novos temas, a gente vai falar de outras coisas, outros filmes, e tem saído muito filme, muita série, e a gente vai passando por cima dos assuntos, eu tenho a impressão que a gente não tá aproveitando mais as coisas como a gente aproveitava antes. E não é uma parada de antigamente que era bom. É só uma parada de que realmente a gente tá recebendo muito conteúdo, vindo de muitos lados, e a gente não tá selecionando o que a gente vê. A gente tá vendo tudo. Entende? Não. E aí, realmente, a gente acaba ficando pouca coisa na nossa cabeça. O que é?
a gente fica muito com aquela sensação de assim, a sensação de que quando eu fui assistir eu gostei. Aí você fala assim, não, sim, filme do The Batman é muito bom. Ok, o que fala o filme? Aí, pra não me xingarem de Marvete, Eternos, Juras. Fala do que o Eternos? Putz, grilo. Qual é o plot do Eternos? Eu sei o principal. Entendeu? Eu sei o principal, assim, na minha cabeça, mas... Qual é o principal? O principal é que são os heróis que vêm lá, eram os deuses astronautas, que vêm de outro lugar. Eles porque tem uns monstros aqui na Terra. Né? Isso, e aí tem uns monstros aqui na Terra deles, e eles vêm pra combater esses monstros, mas no fim eles estão sendo enganados. Mas agora, como que funciona cada personagem? Por que eles se relacionam? Como é que eles vão chegar no final no monstrão gigante que sai do ovo? E o Viúva Negra? Tu lembra do Viúva Negra? Não. A história de Viúva Negra. Deixa eu... É isso, cara. Eu vou pensar assim, o Esquadrão Suicida lá do James Gunn, que ele fez pra DC. Qual o plot dele? Esse eu vi faz pouco tempo. Esse aí, eu não posso opinar. Não lembro. Tá. Deixa eu me lembrar. Tá. Eu lembro que eles vão. A Arlequina foi sequestrada. É isso, é? É esse filme? É. Mas como é que. Mas não é que ela foi sequestrada. É que ele tem uma invasão, né? Que a Amanda Waller coordena 2 grupos pra invadir a ilha lá, que tem a Estrela Gigante, Estrela do Mar Gigante. E aí um dos grupos é onde tá a Arlequina, ela dane-se, ela é pra morrer, e pro outro grupo poder entrar. E aí a Arlequina acaba sendo presa, então ela fica no canto da ilha, enquanto porque tu o viu resto agora do grupo recente, vai pro né? outro. Então por isso que tu lembra. Duvido tu lembrar. Somente por isso. Não, eu também... Eu vou dar uma coisa que eu acho que para as pessoas terem noção do que eu tô falando, tentem reassistir um filme que, tipo assim, em alguma época você... E você viu só uma vez também, né? Hypou demais. Isso, e que em alguma época você hypou demais e que ele tá na sua cabeça que ele é muito bom. E tenta reassistir ele agora pra você ver se você lembra das tramas todas. Você vai ver que é muito esquisito, que algumas coisas realmente marquem você, mas sim, que a história... O que me pega mais não é eu não lembrar de cenas, porque isso é natural, né? A gente vai substituindo a nossa memória, a gente vai substituindo por coisas novas. Memórias recentes. Divertidamente mostrou isso pra gente. Quer dizer, por 33 segundos. Sua tristeza. Nós temos as bolinhas, que são as memórias recentes. As memórias mais antigas, elas vão ficando nas prateleiras de baixo, né? Exatamente. E aí de vez em quando vem, caraca, eu lembrei dessa cena aqui. Aí ela, como se ela fosse recuperada lá de baixo, assim, né? Exato. O que me deixa um pouco preocupado, e aí que é o que gera essa discussão que a gente tá fazendo nesse vídeo aqui, é você esquecer um plot como inteiro. É você não lembrar como é que vai chegar no final do filme, que você sabe o finalzinho. Você sabe, por exemplo, eu sabia o que ia acontecer com o Batman no final do filme do The Batman. Eu sei, por exemplo, do Esquadrão Suicida. Sei? Ih, rapaz. Não lembro se eu sei. Não, mas como as coisas chegam lá, cara, é assustador. Tem realmente... uns filmes mais clássicos, a gente lembra, tipo... É que tem alguns que são muito descartáveis, né? São filmes descartáveis, que eles são produtos, esses sim, produtos de entretenimento momentâneo, saca? Ali meio que você assiste, e aí... Quem nunca assistiu esse filme, que acabou o filme, e aí você sai do cinema, parece que chegou Will Smith, aí você comendo alguma coisa assim, e o filme... nem lembro mais. Na hora parece que você acabou de sonhar, mano. Parece que você tá... Lembra o sonho? Você acorda assim, caraca, maluco, que sonho foi esse? Aí você vai escovar os dentes, aí a pessoa chega assim, e aí, o que foi que tu sonhou? Eu não lembro mais. Exatamente. É uma vibe dessa, né, caraca? A gente tá tão abastecido com tanta informação hoje em dia. Esse negócio das séries, né, das maratonas, isso, né? Que eu ia falar agora. Tipo a Netflix, que lança todos os episódios de uma vez, é como se você não conseguisse digerir os episódios, porque acabou um e vamos pro outro. E aí, a discussão do episódio passado já
morreu na sua cabeça, sabe? Você já foi pro próximo. E aí, a digestão de conteúdo, ela é importante. Ela é importante. Os grandes filmes, as grandes séries que a gente assiste, a gente teve que ter tempo para digerir. É por isso que um fenômeno como Lost, por exemplo, ele foi um fenômeno na época, porque era um episódio por semana, cada episódio tinha seus enigmas e a gente ficava digerindo a parada. Breaking Bad teve uma vibe dessa. Game of Thrones teve isso. The Last of Us teve isso. Se você me perguntar, conta aí a história de The Last of Us, não é porque só eu joguei muito o jogo, mas porque a série, ela deu tempo de você digerir aquilo, sabe? Esses filmes de super-heróis, normalmente eu vejo uma vez só no cinema. E aí, dependendo da ocasião, eu vejo uma segunda vez em casa e tudo. Eu não costumo repetir. Exceto se for muito clássico. Como um The Dark Knight da vida, por exemplo. Se me perguntar o The Dark Knight, eu lembro. Consigo até falar cotes do filme aqui, tranquilamente. Primeiro Vingadores, nossa, fresquíssimo na cabeça. Guerra Infinita, eu vi muito pouco o Guerra Infinita e o Ultimato. O Ultimato eu vi só uma vez e no cinema. Mas eu revi muitas das cenas, né? Então eu consigo lembrar da cena do Capitão América, fudido. Tem um negócio, e aí é uma oportunidade pra falar, que tem nada a ver com o vídeo, mas é uma oportunidade pra falar. A cena final de Ultimato, ela é emblemática, todo mundo se reunindo e tudo mais, mas não é só por isso. Ela é emblemática pelo Capitão América. O Capitão América é o Vingador dos Vingadores. É o maior Vingador de todos, é o mais foda de todos, porque ele tá sozinho, tá todo mundo fudido, no chão, o Thor lá agonizando, o Tony Stark lá no chão e tudo, e o Capitão América tá sozinho, com o escudo quebrado, caiu, levanta, ele dá uma apertada no escudo de novo. Por quê? Porque tava sangrando aqui. Ele apertou meio que pra fazer uma pressão, né? Ou seja, foi mais dolorido ainda, aquela apertada de escudo. E aí ele vai pra cima do Thanos, com o exército do Thanos inteiro atrás dele. E ele sozinho, ele vai. É aquele negócio, né? É o que repete da história do Capitão América desde o primeiro filme. Eu poderia fazer isso o dia inteiro, né? Aquela cena dele, né? Posso fazer isso o dia todo. É exatamente isso. O Capitão América, ele é isso. Olha como fixa na cabeça. Coisas icônicas, coisas bem feitas, bem escritas, que fazem sentido narrativo. Você lembra, cara. Você lembra. Agora, não é que o The Batman seja um filme ruim. Tá longe de ser um filme ruim. Mas você vai consumindo tanta coisa, uma atrás da outra, não dá nem tempo de pensar muito sobre ele. Às vezes você pensa naquela semana. E, Rogério, isso é a nossa vida de hoje em dia. Uhum. A gente olha a internet, hoje um assunto ele é relevante. É um assunto grande, aconteceu, não sei o quê. No dia seguinte ele perde total relevância. Ninguém mais quer saber desse assunto. Total. Os memes, é muito imediatista, a gente né? é muito imediatista, caramba, né? Exatamente, exatamente. É por isso que é complicado quando, por exemplo, você pega uma série que tá saindo uma segunda temporada, né? E aí, principalmente você já assistiu ela toda junto, que nem você disse, né? Eu até gosto de maratonar umas séries, acho divertido e tal. Mas, por exemplo, quando tem uma segunda temporada, você já não lembra mais o que aconteceu na primeira. E simplesmente ficou perdido. E muitas vezes, eu confesso pra você, eu tenho até preguiça de começar novas temporadas de coisas que eu gosto muito, simplesmente porque eu não lembro mais o que aconteceu nas outras. Aconteceu comigo no Witcher, terceira temporada. Witcher, terceira temporada, eu adorei as 2 temporadas anteriores. Saiu a primeira parte, né, dos episódios, que a gente foi dividido em 2 partes. Saiu a primeira parte, eu falei assim, o que aconteceu, hein, mano, nas 2 primeiras temporadas? E eu fui tentando buscar, e aí eu nem sempre aquele privilege, né, na temporada anterior de The Witcher, e aí mostra alguma coisinha assim, aí eu, isso aí. Mas nem isso às vezes dá um nó, sabe? Porque às vezes é muito... E isso é muito maluco, porque você... E isso tem acontecido bastante com os conteúdos, pelo menos comigo, que é você assistir o Previously e mesmo assim ainda você ficar perdido. Porque, cara, passou tantas outras coisas, você viu tantas outras coisas que o que sobrou... Às vezes é só sensação. Sensação de já vi e sensação de gostei. Você assistiu anteriormente na série, e aí você vê as cenas e fala assim, eu não lembro nada disso, cara.
Você tem que rever o último episódio, sabe? Nem é suficiente ainda, porque você não lembra como é que os personagens chegaram ali no último episódio. Isso aí você pensa assim, caraca, ruim, vocês estão malucos, aí você tem que tomar alguma coisa, né? Um ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba, que é o que o pessoal tomava lá, fazer um negocinho, né? Pra poder... Mas não é, eu tenho certeza que, obviamente, que vai ter gente que é apaixonada pelo The Batman, então vai falar que a gente tá ficando maluco e tudo mais. Mas... eu duvido que isso não aconteça com as pessoas quando elas vão principalmente pegar uma temporada. Vai pra outro filme e pra outra série específica. Será que você nunca passou por isso? De simplesmente não lembrar o que é que aconteceu, sei lá, na série, é uma segunda, terceira temporada, você não lembrar o que passou anteriormente, ou um filme que você viu e gostou na época, mas você só viu só uma vez. Isso acontece muito com filmes, cara. Filmes de premiações, minha Nossa Senhora. Esses filmes do Oscar. Filme de premiação é loucura. Ganharam o Oscar ali que você assistiu e até gostou. Mas lembra, qual a história do Moonlight? Que é um filme. Qual a história do Ritmo do Coração lá? Do Coda. Não é Ritmo do Coração? É, o Coda. É, Ritmo do Coração. Você até lembra de momentos assim, mas você não consegue... Sabe? Então, você lembra às vezes como ele começa, como ele termina, você lembra as coisas que... Cenas... tem uma cena bacana que ela tá cantando e o pai dela bota a mão no rosto dela... na garganta. A gente tá vendo muita coisa. Porque a gente tem que ver. Tá vendo muita coisa. A gente tá vendo muita coisa e assim, aí a gente, no nosso caso, a gente tem que ter uma desculpa, né? Que a gente trabalha com isso, a gente precisa ver muitas coisas. Mas isso é uma coisa que tem acontecido com todo mundo. É aquela parada de você tem que estar pra você estar na conversa, você tem que ter visto, e aí você corre, assiste, aí saiu uma temporada nova de The Bear, saiu uma temporada nova de... aconteceu comigo no Better Call Saul, eu fui assistir a última temporada e eu não lembrava nada da penúltima. E aí eu fui assistir do Mandaloriano, a mesma coisa. Cara, são várias coisas que tão estranho porque você assiste a segunda temporada, ele deixando o Baby Yoda lá com o Luke Skywalker, e a terceira temporada começa ele já com o Baby Yoda. E a gente, mano... agora eu vou gerar a polêmica. E é uma temporada única de uma série que você assiste e parece que você chegou atrasado na festa. O Ahsoka? O Ahsoka. A sensação que eu tenho... Esse é outro nível. Esse aí, Juras, é um nível que é o seguinte. Você não lembra porque simplesmente você não assistiu. Você tem a sensação que conhece alguma coisa, porque eu sou um personagem que até apareceram, assim, você... Eu conheço e da onde, mano? Aí você lembra... eu não vi as 600 episódios de Rebels. Não vi Clone Wars. Saca? O Ahsoka, a sensação que eu tenho do Ahsoka, que é uma série muito boa, muito bem feita, a sensação que eu tenho, tá? Os meus amigos foram pra Viajaram, foram pra uma fazenda. Tá todo mundo lá na fazenda. A viagem é de 5 dias. Eu cheguei no quarto dia. E tá todo mundo... Caraca, tu lembra ontem? Lá no negócio ali... Putz, cara, no primeiro dia que a gente chegou aqui no açude, foi fantástico aqui o negócio. Nossa. Cara, a pescaria do segundo dia foi maravilhosa. Eu tô só assim, ó. Deve ter sido massa, né? Você até tá curtindo porque tá calor. Tá curtindo porque tá calor, o dia tá bonito. Tem a piscininha ali, entendeu? Mas você não tá imbuído no grupo. Cheguei com o trem andando, sabe? O trem já tava andando ali. Aí tá rolando aquelas piadas. Tá rolando aquele monte de piada interna. Os caras falam, nossa, ai, caramba. E você tá. Porque dá essa sensação que E tudo bem, eu ouvi diversas pessoas falando assim, caraca, agora pronto, tudo é feito aí pra quem ama, sei lá, o universo super-herói. Vocês estão assistindo Marvel, vocês assistiram 30 e 50 milhões aí de filmes da Marvel. E aí um filme continua a história aqui, aí vocês podem aí. A gente tá falando sobre isso. Né? A gente tá dizendo que existe algo ali que que veio de antes. E quem não assistiu Rebels, por exemplo, principalmente, vai ficar meio por fora de algumas coisas, sabe? Mas vai deixar de apreciar a série? Não. A série vai continuar sendo uma série legal, do universo Star Wars e tudo. Mas que dá aquela sensação de que você tá perdendo que você perdeu alguma coisa ali no meio do caminho, sabe? E aí quem tem eu tinha essa tara de, cara, se é uma continuação, eu não vou jogar. Tipo, eu tive uma dificuldade grande de jogar, por exemplo, Witcher 3. O jogo Witcher 3. Por quê? Tiveram 2 anteriores. Que tinha o Witcher 1 e o Witcher 2. Como é que eu vou jogar o 3 se eu não joguei os 2 anteriores? E aí eu vi uma matéria que me convenceu, falou assim, olha, não se preocupe, porque
Witcher 3 é como se juntasse os 2 jogos anteriores e tem as histórias condensadas, e aí você não vai se perder no que aconteceu anteriormente e tudo mais. Aí eu fiquei mais tranquilo. Mas eu tenho essa sensação de que eu tô perdendo, que eu perdi alguma coisa no meio do caminho, sabe? E aí é foda, eu não vou assistir todos os episódios de Rebels. Aí eu vi as pessoas falando assim, assiste esses 10 episódios aqui. Aí é tipo, é o 8º episódio da primeira temporada, o 12º da segunda. Cara, eu não vou assistir, não fazer isso, cara. Não. E aí, Rogério, ainda tem a parada de que toda semana saem muitas coisas nos streams, né? Todos os streams saem coisas novas, filmes, séries. Exato. E tá impossível acompanhar. A gente não consegue acompanhar mais. E antes, eu sei que tem gente que ficava mal, assim, meu Deus, como é que eu não vou assistir isso daqui? Eu tenho que ver isso aqui. O Sicas passa por isso. Ele tem que ver os episódios que saíram, as coisas que saíram, senão ele fica lá transtornado. Eu simplesmente eu decidi que não tem como acompanhar, é isso. É isso. Apesar da sensação estranha de você rever um filme que eu, por acaso, já tinha visto 2 vezes no cinema, e tá meio que descobrindo o plot do filme de novo, tem uma parte ruim e uma parte boa. A parte ruim é porque realmente dá essa sensação, dá um certo vazio de que o que eu tava fazendo com esse... O que eu fiz com esse tempo da minha vida que ele simplesmente desapareceu da minha cabeça. E isso é um pouco triste por um lado. Por outro, é bacana porque eu tive sensações novas, né? De estar revendo um filme de novo. Não, então, assim, às vezes você não lembra, aí você assiste e você... Caraca, aí sim lembrei. Putz, que cena fantástica. Aí vem... Eu acho que um exercício bacana de se fazer, não querer assistir tudo, deixa essa FOMO de lado, porque isso aí realmente não leva ninguém a nada, isso é ruim, é um sentimento ruim, só vai te causar ansiedade. Então eu acho que uma das coisas bacanas é você não ligar pra isso e simplesmente só assistir aquilo que você achar que merece ser assistido, né? Que tá na sua bolha, que seja alguma coisa que você acha que vai te agradar. E faça uma lista de prioridades também, né? Porque às vezes você fala assim, pô, mas eu quero ver tudo, né? Tem um monte de coisa de interessante aí pra assistir. E, cara, infelizmente, o dia só tem 24 horas e a gente não vai conseguir assistir tudo que a gente quer. A gente tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. Eu vi uma pessoa falando assim, caraca, Juras, como é que tu trabalha com cinema e tu vai só 20 vezes no ano pro cinema? Que eu falei que eu ia 1 ou 2 vezes, né? Tem streaming, tem tudo aí. Eu falei, cara, eu vejo muito filme em casa. Em casa eu assisto. Em casa aqui, meu irmão, né? Minha TV falasse. TV? Se minha TV falasse aqui, meu irmão, aqui eu assisto um monte de coisa em casa. No cinema eu escolho pontualmente. E olha que eu só assisto esses filmes grandes no cinema, porque a gente vai produzir conteúdo sobre eles, assim, sabe? Mas como a gente não produz sobre todos... filmes que acabaram de chegar nos cinemas, graças a Deus, mano. Graças a Deus. Amém. Essa galera que só faz, tipo, esse pessoal que tem vídeo tem canal de crítica, né? Que faz crítica de filmes. E o canal é só sobre isso, só crítica de filmes, cara. Aí tem que ir toda hora, né? Tem que ir toda hora pro cinema mesmo, porque eles falam sobre isso, né? Eles são basicamente o... E vou contar um segredo aqui. Quase nunca me arrependo de ter visto o filme em casa, tá? Quase nunca. É muito raro eu falar, pô... Esse eu devia ter assistido no cinema. Eu acho que a segunda dica é importante. Essa primeira é da FOMO, eu acho que é a mais importante. Assiste só o que você acha que você tem que assistir. Não importa, tá todo mundo falando. Eu acho que a segunda, e essa daí vai ser difícil na alma de quase todo mundo. Se você não tá gostando de uma coisa, larga. É um filme. Aprende a largar, né? Tá chatinho, caraca, 10 minutos. Larga. Se você tá assistindo uma série e tiveram 1, 2, 3 episódios ruins, cara, segue o jogo. O Netflix já tem aquele botãozinho que é tirar do continue assistindo. Era o terror, né? Um monte de continue assistindo e você não conseguia desvincular daquilo ali. Cara, já tem um botãozinho tirar. Nossa, a quantidade de filme com 10, 15 minutos que eu tenho... Não gostou? Não existe mais. Vai, filmes, principalmente série. Viu o primeiro episódio? O primeiro episódio, normalmente, é a grande vitrine. Cara. Ele é a vitrine. Se não bateu a vitrine, vai embora. Existem alguns casos, existem as exceções. E aí as exceções, você busca da opinião de outras pessoas. Que é uma pessoa dizendo assim, cara, The Office, a primeira temporada de The Office não é muito boa, mas aguenta, porque a segunda vai te entregar o ouro da TV mundial. E realmente é isso. E aí você ouvir alguém falar isso, e outra pessoa falou isso, aí você, beleza, aí eu aguento. Mas se não tem ninguém falando dessa série...
e você assistiu 1, 2, 3 episódios e não tá bom, cara, segue o jogo. Seu tempo é precioso. Olha, a minha vida melhorou muito. Aí, meu irmão, né? A minha vida melhorou muito depois que eu entendi isso. Até você pode pegar os seus diretores favoritos. Ah, o cara, mas ele fez a minha série favorita e agora deu um episódio. Não deu? Rogério, eu assisti Boa noite. aquele Fubar do Schwarzenegger. Assisti 2 episódios. Porque eu tava na vibe Schwarzenegger, tinha acabado de assistir o documentário sobre a vida dele. Eu, caraca, o Schwarzenegger é foda. Os maiores atores aí, os brucutus de todos os tempos aí. Vou assistir a série dele, porque já disse que vai ter a 2ª temporada. Vou ver. Começa a assistir. Aí você lembra como o Schwarzenegger é um péssimo ator, né? Ele não consegue desenvolver os diálogos. Muito ruim. O texto é muito ruim da série. Tudo que acontece é clichêzaço, sabe, 1000 vezes. E aí eu aguentando. Aí eu vendo aqueles episódios, a cada 10 minutos, sabe? Um dia 10 minutos, no outro dia mais 5 minutos, no outro dia mais 7 minutos, não sei o quê. Fim do primeiro episódio. Caraca, será que eu continuo, hein? Eu vou assistir mais um pouquinho. E aí assisti o começo do 2º episódio, eu falei assim, não dá. Não dá pra mim, não dá. Segue o jogo, meu irmão. Se liga, sabe quando o juiz... acontece uma falta, e aí ainda assim a bola sobrou pro seu time, e ele fala assim, segue o jogo, segue o jogo. É isso, meu irmão, segue o jogo. Fecha, clica lá, não vou continuar assistindo e vai pro próximo. E é isso, e é com qualquer coisa da sua vida, acho que essa é uma dica pra vida. Se você também tá num relacionamento que você... vai embora, se você tem uma amizade, vai embora e bola pra frente, mano. E aí acho que a terceira dica, que eu acho que é bem legal, é o seguinte... Tenta, em algum tempo, em algum momento, reassistir esses filmes que você tem na sua cabeça como muito bons. Nossa, aquela sensação que eu tive foi muito maravilhosa, sabe? Tenta reassistir eles, e não os que você vê sempre. Aquele que ficou lá atrás, que você, poxa... Tenta reassistir pra você não esquecê-los. Sabe qual é? Pra você ter eles na sua cabeça. Dar um novo olhar, ressignificar o filme pra você. Isso, ver em outros... Porque também, isso é muito legal. Eu acho que tem filmes e séries que merecem segundas chances também. Que é tipo assim, você foi tentar assistir no momento e não bateu, ó. Não era o seu dia. Não bateu ali. E sim, a gente tem momentos que a gente tá mal, que a gente vai assistir um filme no cinema e a gente tá com dor de cabeça, e aí não consegue se concentrar direito. Sim, não, e tem dia, por exemplo, tem um dia que você acordou mais triste, vai assistir uma comédia, você não acha graça nenhuma, ela pode ser a melhor comédia. Exato. Então, eu acho que é isso, mas eu acho que principalmente... tentar procurar esses momentos gostosos que você teve na vida, que você se sentiu bem, fazer isso com o cinema e com a série, né, com o entretenimento, é muito, muito gostoso. Então, pega lá, de repente, aquele filme de terror que eu vi com um amigo quando eu era adolescente, você vai resgatar esses sentimentos gostosos que você teve. E outra, né, lá na Rogério? Época, sabe? O cinema, ele é um exemplo muito prático sobre o retrato da nossa vida, porque quando a gente assistiu determinados filmes, a gente era de um jeito. 10, 15, 20 anos depois, cara, a gente tá diferente. A gente tem outras visões sobre o mundo, a gente tem outras opiniões sobre as coisas. Você mudou. Você tá diferente. Você vai receber um filme e uma série de uma forma completamente diferente, porque você já tem um outro entendimento sobre o mundo. Por isso que rever clássicos, rever filmes que em algum momento foram importantes pra você, eles podem ganhar novos significados, ou até... você assistisse assim, cara, esse filme tem algum problema, esse filme tem um erro aqui que não é legal. Muitos filmes do John Hughes, por exemplo, que a gente é apaixonado ali, né, o Cultivo do Cuidado, o Clube dos Cinco, Garota Rosa Choque, são filmes que na época a gente assistia e amava, e a gente assiste hoje, a gente fala assim, cara, esses filmes são problemáticos, tem temáticas ali que não são muito interessantes, sabe? Que são retratos de uma época, sim, mas que hoje em dia não se aplicam mais, sabe? Por quê? Porque a sociedade mudou, você tá diferente. Então, é legal você revisitar. Não quer dizer que ele deixou de ser clássico, entendeu? Ele não deixou de ser clássico. Ele só tem um novo significado pra você, entendeu? Exatamente. E tem uma coisa também que a gente acaba fazendo naturalmente, que é quando a gente assiste esses filmes e a gente tem essas sensações boas, a gente tende a recomendá-los. Então, por exemplo, você pode pegar um Clube dos Cinco, você pode, às vezes, você nem lembra do plot da história, mas você teve sentimento bom na época. E aí você, às vezes, briga com as pessoas. Não, mas aí alguém fala assim, não, mas Clube dos Cinco envelheceu mal. Você, não envelheceu não, e tal. Tenta reassistir pra você poder ter essas conclusões. Porque você pode continuar gostando do filme, mas você também começa a entender por que as pessoas acham que ele não é mais tão relevante como era antigamente pra sociedade. E eu acho que isso é muito
muito legal. Acho que essa é uma dica muito boa. E aí, por exemplo, review o The Batman é um filme bem bom, tem seus problemas, na minha opinião, ainda tem. Mas é um filme legal, que foi como se eu tivesse visto a primeira vez. Não é um grande clássico, como é o que a gente tá dando de exemplo aqui agora. Mas eu acho que vale muito a pena assistir e ter eles na cabeça, sabe? Ter essas recomendações sempre na sua cabeça e tal, e reviver os momentos legais. A gente não precisa ficar refém de ter que assistir tudo como a indústria quer que a gente faça. A indústria quer que a gente veja tudo, o tempo todo. É toda semana. Ai. A gente não fecha o aplicativo, que a gente esteja sempre com ele aberto, apertando em tudo. Meio que um loop... A gente critica, mas esse loop do TikTok, do Shorts, do Reels, de você ficar só passando pra cima infinitamente pra você não sair daquilo ali, é o que os streamers querem que você faça, que você saia de um episódio, cara, o episódio acabou de acabar, já aparece o contador aqui, 5, 4, 3, 2, 1, e já entrou no próximo, você nem se virou aqui pra beber uma aguinha aqui, e já começou o episódio seguinte, compadre, né? Ou seja, eles querem que você esteja sempre sendo abastecido. E aí, no fim, a gente não consegue pensar sobre o que a gente viu. Não consegue nem digerir. Cara, tem episódio que a gente acaba e fala assim... Caraca, mano. Foi que eu assisti aqui. E aí já começou o outro. Aí você bota o próximo, acabou. Acabou a discussão. Não sente mais nada, brother, né? Então, essa é a dica que a gente dá. Se você se reconhecer em algum momento aí, deixa o seu comentário. Você passa por isso também? Você tá com esse sentimento também de que tá recebendo muita coisa, que não tá dando tempo de processar. Você tem a parada de ter que assistir tudo. Tudo que sai, tem que ver. Filme da Marvel, filme da DC, saiu, primeira semana tem que assistir. No dia da estreia tem que assistir, senão você vai se sentir perdendo alguma coisa. Deixa aí nos comentários. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Porque sempre que tiver papos como esse aqui, você vai ser notificado aí. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um joinha pra gente aqui e recomendar para outras pessoas. Se tem algum amigo seu ou uma amiga sua aqui que passa por isso, você sabe que essa pessoa é desse jeito, manda esse vídeo aí pra ela. Pra ver se a pessoa se identifica também aí com esse rolê. A gente vai ficar muito feliz com a sua recomendação. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.